diria que são as maiores causas aí nesses desconhecimentos da oficina perder ações judiciais? Olha, vamos deixar bem claro que cada caso é um caso, né? Cada ação é uma ação, tem suas peculiaridades. Agora, a gente pode estabelecer como regra alguns pontos para que seja minimizado. Por exemplo, se o carro ficar mais de 30 dias dentro de uma oficina, ele pode ser responsabilizado por isso. Por outro lado, fora esse problema do prazo, muitas oficinas não guardam os documentos que deram origem àquele conserto, como, por exemplo, a ordem de serviço, o checklist, detalhando o que foi feito no veículo, para que se amanhã ou depois você for acionado, você ter a comprovação de que aquele serviço foi executado conforme a ordem de serviço número tal, assinada pelo cliente, e que ele tinha conhecimento desse fato. E que então ele está reclamando por uma coisa diferente, vamos dizer assim, daquilo que efetivamente foi consertado. Porque dentro desse critério é importante dizer quais são as excludentes das responsabilidades que você teria no caso desse. Seria que o defeito não existe, o problema não existe, que não foi causado por você, mas por ele, por mau uso do produto, ou porque ele levou para o terceiro e o terceiro fez alguma alteração no conserto do carro. Então, você tendo isso documentado, você vai conseguir minimizar em muito os riscos de uma condenação. Então, esses procedimentos administrativos eu reputo assim, de forma importantíssima. Se amanhã depois você tiver que enfrentar uma ação judicial com o cliente dentro. Aquele checklist inicial, né? Olhar como está o estado do carro, quilometragem. Até seria bom você tirar uma foto de qual quilometragem que está o carro. Já enfrentamos alguns casos em que o cliente disse que a oficina andou com o carro e utilizou o carro para outros fins que não aquele para o conserto. Então seria bom também você ter uma foto do que está, qual quilometragem que o carro está tendo naquele momento, para que você não tenha nenhum problema no futuro. E assim, dentre isso que o senhor falou, se eu vou enfrentar, por exemplo, um processo na justiça, como é que eu posso comprovar perante o processo, perante o juiz, que o serviço que eu executei estava bem executado, que ele foi executado da maneira correta, que ele foi executado... A gente sabe que tem uma certa experiência, que a gente consegue... muitos clientes vêm até nós porque eles percebem essa boa execução, mas diante de um processo tudo muda, né? Como é que eu comprovo isso? Voltando ao que nós dissemos agora atrás, é você ter isso muito bem documentado. Então, essas rotinas administrativas anotadas e assinadas pelo cliente. Por exemplo, faça um checklist identificando quais são os principais problemas que o cliente te trouxe e que você resolveu, que você consertou. Estabelecer através de foto qual a quilometragem do odômetro. Guardar a peça ou fotografar a peça que foi substituída ou que foi consertada e fazer um diagnóstico daquilo, para que quando você for acionado, você demonstrar que você aplicou toda a tua perícia, toda a tua técnica para consertar aquele problema. Perfeito. Muitas das vezes o insucesso é exatamente porque você não tem como comprovar isso. E essa comprovação, é bom que vocês saibam que o Código de Defesa do Consumidor faz uma inversão do ônus da prova. O cliente ele só tem que comprovar que você executou aquele serviço, mas para comprovar que o serviço foi bem ou mal executado é você, e não ele. Então você tem que ter essas rotinas guardadas, escritas e muito bem documentadas para você, no momento oportuno, poder comprovar na justiça que aquilo que ele está reclamando não tem procedência porque você consertou, você executou conforme está nesse checklist ou nessa ordem de serviço documentada que você apresentou. Perfeito. O senhor falou de guardar a peça usada. Se eu mostrar essa peça que trocou para o cliente e ele, no meu checklist de saída, tiver escrito que as peças não retiradas serão descartadas... Perfeito. Aí seria bom você fotografar a peça e ele atestando que elas foram descartadas, você tem o registro do que você fez com a peça também. Perfeito. E nota fiscal de compra da peça, ela é suficiente para dizer assim, se a nota fiscal corresponde às datas que o veículo esteve na oficina?
ela já é suficiente para dizer assim, está aqui a nota fiscal que eu comprei a peça e está aqui a nota fiscal que eu entreguei para o cliente dizendo que eu apliquei a peça. Isso já é uma parte da prova? Sim, sem dúvida nenhuma. A nota fiscal é um ponto importantíssimo em atestando não só que você trocou, que você executou aquele serviço, como também para estabelecer em que data isso ocorreu. Isso também é uma parte fundamental para você ter guardado e registrado nos seus arquivos. Perfeito, legal. Doutor, tem um outro caso que é clássico. Toda oficina que eu conheço, eu sei que já passou por isso alguma vez. O cliente traz o carro, a gente faz checklist, pega a autorização dos serviços, o cliente aprova, a gente compra a peça, executa o serviço, testa o carro, está tudo perfeito. E aí na hora de entregar, o cliente não vem buscar mais o carro, ou por uma indisponibilidade financeira, ou por desinteresse dele. O que fazer nesse caso? Perfeito, isso acontece muito. Ou por desleixo, ou às vezes por um problema financeiro, que ele não tenha como pagar o serviço que ele contratou com você, e deixa o carro lá. Então, o que eu recomendaria? É você fazer uma notificação, ou por e-mail, ou por WhatsApp, vai deixar documentado que o carro está pronto e que você está aí dando um prazo então de 24, 48 horas para que ele compareça e venha retirar o carro, sob pena de você fazer a emissão da nota fiscal e tomar as providências para retirar o carro de lá. Havendo o silêncio dele, nesse prazo que você estabeleceu para que ele viesse retirar o carro, você pode então emitir a nota fiscal, discriminando todos os serviços que você executou e que ele não veio retirar o carro. E daí você pode também tomar as medidas legais, pedindo que o carro seja retirado de lá. Até por uma medida, através de uma medida judicial. Já fizemos muitos casos desses. Ficar com o carro na oficina então seria a pior opção, porque está no seu espaço e você está corresponsável pelo salvaguarda daquele veículo. Ainda o cliente, se você não tiver tudo isso muito bem comprovado, como eu pedi, se o carro ficou mais que 30 dias, eu quero as indenizações correspondentes ao prazo de mais de 30 dias que o carro ficou na tua oficina. Então essa providência é um ponto fundamental. Já enfrentamos ações semelhantes, em que o cliente deixa o carro dentro da oficina, da concessionária, a concessionária, a oficina está precisando daquele espaço, porque aquele espaço é precioso para a oficina, para entrar outro, para fazer um giro, e o cliente não tira. Então, move-se uma ação para fazer a remoção do bem, e se a pessoa, ainda o juiz estabelece uma multa diária se a pessoa não tirar, e se ainda assim não tirar, você coloca o carro no depositário público e ele vai ser então onerado para ter que pagar o depositário público aonde o carro está. Um outro estacionamento? No outro estacionamento, o juiz determina isso aonde é. Doutor, eu estou executando o serviço, está autorizado. Durante a execução desse serviço, eu tive um desentendimento com o cliente. Qualquer que seja. Surgiu uma nova necessidade, porque surgem novos orçamentos, o cliente decidiu não executar. Como é que fica em relação à nota fiscal? O senhor falou que se o carro ficar aqui e o cliente não vier retirar, o ideal é emiti-la. Agora, eu tive um desentendimento, não terminei de realizar o serviço, mas eu já apliquei algumas peças, tive algumas execuções que já foram feitas. Eu executo, eu termino de executar, eu emito a nota fiscal para comprovar o que eu já fiz. Qual a postura que o mecânico pode tomar nesse sentido? A melhor postura, senhor, da mesma maneira como a gente esclareceu na pergunta anterior, é você notificar o cliente. Dizer, olha, os serviços até aqui que foram feitos até agora são esses, e discriminar o serviço. Portanto, eu gostaria de estabelecer um prazo de 24, 48 horas que comparecesse para fazer o pagamento, realizar o pagamento do que foi realizado até o momento e retirar o veículo. Novamente, se houver o silêncio, você pode emitir a nota fiscal, discriminando o serviço somente do que você realizou e tomar as mesmas providências se caso a pessoa não venha retirar o veículo dentro daquele prazo que você estabeleceu, que você passou para ele. Então, notificando, mesmo que, por exemplo, o carro esteja desmontado, eu executei até aquele momento, houve o desentendimento, eu notifico o cliente e cobro só o que foi executado e ele pode vir buscar o carro desmontado mesmo. Porque... Não, aí o desmontado não. Se você desmontou, aí você vai ter que cobrar também dele aquilo. A remontagem. A menos que ele disse, não, eu quero que deixe dentro dessa maneira. Mas isso tem que estar muito claro. Tem que estar muito claro. Então, tudo isso, para ser, vamos dizer, prevenido, seria você, na tua ordem de serviço, estabelecer essas rotinas.
Se você estabelecer essas rotinas, você vai poder deixar isso de forma transparente e clara e você não vai ser penalizado. Porque uma das circunstâncias que a lei te impõe é dizer o seguinte, o dever de informação. E além do dever de informação, lá no início, o dever da informação e da publicidade. Esta, vamos dizer, é a chave, é o segredo. Você deixou o carro lá, recebeu o carro do teu cliente e você estabeleceu as regras que você vai ter nos seus procedimentos para retirada do veículo e no caso de serviços incompletos. Se você estabeleceu a regra, ele assinou, está destacado, ele entendeu o conteúdo, você pode tomar todas as providências de acordo com essa rotina que você lá no começo estabeleceu na tua ordem de serviço. Veja pessoal, tudo que o doutor está falando para nós aqui, ele engloba processos. Ele engloba uma maneira que você, dentro da tua oficina, dentro da lei, vai determinar como acontecem essas condições, né, e deixar isso muito bem claro para o cliente. Doutor, vamos falar, doutor João, sobre um caso que alguns colegas aqui têm oficinas de modificação. É inclusive um dos serviços que eu executo aqui na oficina, né? Quando a gente fala de modificar um veículo, a gente está tirando ele das características originais. Seja suspensão, seja um novo acerto de motor que a gente faz para poder aumentar a potência, escapamentos que às vezes estão até fora da lei, tá, doutor? Vou deixar bem claro para o senhor. Escapamentos muitas vezes estão fora da lei em relação a ruídos, a suspensão também às vezes fora da lei em relação à altura mínima de solo, tá? Só que o cliente ele vem até nós, porque a gente tem uma expertise, a gente sabe executar esse serviço muito bem feito, ele vem até nós para que a gente execute isso por questão de hobby, questão de estética, questão de gosto pessoal, tá? Nesse caso, a gente fez uma modificação e que a gente sabe que isso é mais crítico. Quando a gente rebaixa a suspensão fica mais fragilizada, ela pode quebrar mais vezes. Quando a gente aumenta a potência do motor, o motor vai ter uma vida útil mais breve. Nesse caso, fez um remapeamento de motor, fez uma suspensão rebaixada e o carro quebrou. De quem é a responsabilidade? Integralmente de quem executou o serviço. Olha que sério isso, pessoal. Integralmente a de quem gente executou. Sabe que a prática de mercado eu fiz um chip no seu carro, eu aumentei a potência do seu carro porque você me solicitou e não tem garantia. A gente sabe que essa é a prática de mercado, mas a lei diz diferente. Porque, novamente, a lei presume, parte do princípio, que a autoridade que tem o conhecimento e que explora aquela atividade comercialmente de forma contínua é você. Você oficina, você mecânico, você profissional da área. E ele que trouxe o carro, embora ele queira, ele é hipossuficiente, ele não tem os conhecimentos técnicos, mesmo que você avise ele, ele é lei. Ele é lei. Então, você vai ser responsabilizado. Perfeito. Inclusive, você vai estar até isentando, de forma indireta, a montadora, porque as garantias que ela eventualmente deu foram totalmente alteradas no momento que você modificou o carro. Perfeito. Ele vai perder a garantia, isso é líquido de céu. Perfeito. E em caso do cliente fazer um mau uso e a gente conseguir comprovar, aí muda de figura. Muda de figura, quer dizer, se você conseguir comprovar que o cliente, embora você tenha alterado as características, algumas características do carro, ele, por exemplo, passou num rio e molhou o carro e daí o carro teve um problema. Quer dizer, isso não é decorrente da alteração, e sim de um fator que ele sabia que não podia colocar o carro na água e o carro estragou. Perfeito. Ou então que ele andou com o carro com o pneu furado por tantos quilômetros e isso alterou um problema na suspensão, por exemplo. Então, é um problema de mau uso dele, que você não pode ser responsabilizado por ele. Qual a orientação que o senhor dá para a gente minimizar esse risco? Bom, o que deveria ser feito é o seguinte: se você modificou o carro, se você alterou parte total, ou uma grande parte das características originais do carro, é fazer um novo manual do proprietário, ou um novo termo explicando o que foi alterado e quais são os cuidados e quais são as garantias que você pode oferecer para aquilo. Você dando publicidade nisso, deixando isso escrito
deixando isso ciente do teu cliente, em muito vai ser minimizado o teu problema e os teus riscos. Então, entregar para o cliente junto com o carro um manual, um termo, dizendo: o seu carro agora tem essa característica, esses são os cuidados necessários para que você possa fazer o uso dele com bom senso. Exatamente. Assim você vai estar minimizando esses seus riscos, porque ainda assim, você fazendo, você pode ser que apareça um vício oculto, um defeito de uma peça que quebrou por outra circunstância que não é aquela. Mas aí você vai ter que ter uma perícia para detectar isso. Mas como você mudou as características, o fabricante não vai ser mais responsabilizado diretamente, mas sim você e quem forneceu as novas peças, seria muito prudente você fazer tipo de uma norma, um regulamento, um manual do proprietário, que fosse um novo contrato que está estabelecendo com o teu cliente.